Fala galera, beleza? James Freitas na área. E na nossa sequência de dicas, né? Falando agora do modo Kombi do Korg Kroes. Hoje a gente vai falar o seguinte: já falamos sobre a parte de você fazer o split, ou seja, saber botar os timbres, fazer o split ou o layer, né? Como você queira fazer. E agora a gente vai entender um pouco melhor sobre a questão dos multi-efeitos, né? Então, por exemplo, eu peguei essa programação aqui que eu fiz rapidão para a música do Whitesnake, né? Rapidão. Onde na verdade eu tenho um pad aqui do lado esquerdo, uma base, um timbre de base e um piano aqui. Tá? Só para ilustrar. Então nós temos o seguinte: eu vou acessar o menu. Nós já vimos as partes aqui, como a gente pode acessar. Certo? Nós temos aqui a parte do arpejador, como configurar, que tem um vídeo já no canal, vocês podem procurar, que eu falo como configurar o arpejador para timbre 1, direcionar, né, a região que você queira que o arpejador funcione, ou seja, você pode usar dois arpejadores em um drum track. Então você pode montar aí bacana, tá? Então essa parte eu não vou falar porque a gente já tem explicado no canal, tá? Um vídeo sobre isso. A parte importante aqui pra gente, que a gente vai tratar, é sobre aqui, os IFX, que são os nossos efeitos que a gente trabalha no teclado, né? Então, o Korg Kroes, ele permite que você use 5 IFX e mais 2 MFX, né? Então, ou seja, tanto no modo prog como no modo Kombi você pode fazer isso. No modo prog, quando você coloca o IFX, todos os osciladores entram no IFX. E aqui agora, você pode fazer o seguinte: configurar para que seu timbre do modo prog, no modo Kombi, ele entre no IFX como você queira. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer um exemplo genérico aqui, tá? Então eu tenho, ó, timbre 1 passando por um equalizador e o timbre 2 e 3 passando por um segundo equalizador aqui, e tem um espaçozinho de no effect, tá? Então nós temos o seguinte: a escolha do timbre do efeito vai se dar da seguinte maneira. Primeiro, a gente vem aqui, ó, IFX, e escolhemos qual efeito a gente quer, como a gente já viu no modo prog. Então eu tenho aqui um equalizador gráfico, né, e eu vou colocar aqui para o timbre 2, para exemplificar aqui, um efeito, deixa eu ver aqui, qualquer um. Vou botar um wah-wah, certo? Só para ilustrar. Então, beleza, a gente tem o wah-wah, o que acontece? Eu vou ligar esse efeito. Quando a gente muda as páginas, a gente consegue ver, ó, os parâmetros de ajuste de cada efeito. As bandas, o tipo, o ganho que você vai dar em cada banda, né? E aqui no caso o wah-wah, ele tem os parâmetros que você ajusta do wah-wah aqui. Eu vou deixar padrão, não vou mexer em nada, só para você ver como vai funcionar, tá? Beleza. Então a gente tem o timbre da base aqui e o timbre do piano. Ok. O que nós temos aqui, ó? A gente pode direcionar, ó, aqui nós temos indicando, ou seja, que ele vai passar do timbre 1, ele iria para o timbre 2, ele não vai para o timbre 2, ele já vai direto para o mixer, porque essa marquinha aqui está desacionada. Então, se eu quiser que esse timbre passe pelo equalizador e depois ele passe pelo wah-wah, aí eu marco aqui. E aí agora o timbre ele já tem um wah-wah, certo? Percebe-se que o timbre da base aqui ele tem um wah-wah agora. Ó, desligando. E agora com o wah-wah. Certo? Mas só fica nesse timbre. O de cá continua normal. Porque eu só direcionei para esse aqui. Certo? Tudo bem, mas o timbre 3 aqui já tem um equalizador, mas eu queria colocar um outro efeito aqui, sei lá, uma distorção. Eu posso? Posso. O Kroes permite, por exemplo, que você direcione em que efeito você quer. Por exemplo, ó, ele está saindo do 2, né? Ou seja, do 1 para o 2, aqui do 2 ele vai para o 3, se eu quisesse. Ou eu poderia aí mandar ele para o 4. Então eu posso chegar aqui no efeito 4 e colocar um outro efeito aqui. Então vamos botar aqui qualquer efeito. Vamos procurar um... Pronto, aqui. Uma distorção com um phaser, certo? E aí o que acontece? Liguei.
Então agora ainda não vai, ou seja, nós estamos no AUA. Mas quando eu fizer agora o direcionamento aqui, ó, ele vai pular o efeito 3 e vai para o 4, passando pela distorção, com o phaser. Tá? Então você tem essa ideia de fazer, ou seja, eu quero que esse efeito passe por lá, eu quero que ele não passe, eu só quero esse efeito, não sei, então, sozinho. Ou eu posso fazer o seguinte, olha outra coisa legal. O meu timbre, que são os pianos, ele está indo direto para o efeito 4, né? Eu posso chegar e dizer para ele o seguinte. Eu posso pegar, por exemplo, esse efeito aqui. Ele sempre pode ir para efeitos acima, pular. Então, eu posso ir para o 3, ele vir para o 3, 4. Então, o que é que eu faço agora? Direcionei em cadeia aqui, ó. Por enquanto, ó, o piano está normal. Agora ele vai estar on drive com o phaser. Certo? Então você tem essa possibilidade. Você pode fazer saltos para frente. Você não pode fazer saltos retrocedendo aqui de efeitos. Por exemplo, eu não posso fazer com que ele do 3 vá para o 1. Ele só vai para o 4. Ou seja, ou do 2 ele vai para o 3, para o 4 ou para o 5. Tá? Então você tem essa opção aqui. E na outra parte você consegue ver IFX1, ou seja, o efeito 1. E você vê os parâmetros e ajusta. IFX2, qual é o efeito? Você faz todos os ajustes aqui que você necessário, certo? E aí você entra aqui ainda no MFX, o efeito final, o Master Effect, né? Então você pode ainda ter direito a 2 Master Effect, onde você pode escolher qual efeito você quer, o efeito 1 e efeito 2, e você pode escolher, então ligou, botar um limiter, qualquer coisa que você queira, e você escolhe, por exemplo, aqui nessa página de cá, você consegue botar o send, ou seja, o percentual que ele vai passar por efeito. Se você não quiser que esse timbre passe pelo efeito final, você coloca o send 0 e ele não passa pelo efeito final. Então, por exemplo, aqui ele tem um reverb, ou seja, 127. Eu não passo por ele, posso zerar. Zerei, eu não passo pelo reverb. Tá seco. Agora eu quero que ele passe lá pelo efeito do reverb. Tudo. Então ele já tem... Certo? Mesma coisa aqui, ele está passando 127 tanto para o timbre 1, ou para o efeito 1, para o efeito 2. Como eu não tenho nada no efeito 1, ou seja, na verdade eu coloquei, mas eu não acionei. Aí se eu colocar um limiter agora, acionei, aumento o retorno dele, pronto. Aqui você tem as configurações que você faria do seu efeito. Agora o que acontece? O meu timbre ele passa pelo efeito, os dois. Certo? O timbre 1, na verdade, eu mandei passar. O timbre 2, ele não passou. Eu configurei para que ele não passasse. Agora, eu coloco para que ele passe pelo efeito. Agora vai ter. Ó. Certo? Então, você pode ter essa opção. Claro, eu vou ter um limiter, mas você pode colocar qualquer outro efeito aqui que você escolha. Tá? Um gate, ou seja, você tem... qualquer coisa aqui, um amplificador, e fica bem à vontade. Então, tanto para o efeito 1, para o efeito 2, você pode ficar bem à vontade para escolher o que você quer que ele faça, né? Tá? Então, essa seria a ideia dos efeitos que você pode mexer e trabalhar. Então, você pode ficar bem à vontade, escolher, ou seja, você tem as 5 IFX, FX1, ou seja, efeito 1, e FX2, e tudo isso você pode mexer via page mais, page menos, ou direto pelo menu, tá? Então você tem acesso pelo menu também. Tá, pessoal? Então essa foi a nossa aula falando sobre o Cross, o modo Kombi, falando o quê? Da parte de como você pode usar para inserir os efeitos. Então cabe a você explorar qual efeito você quer, como você quer esse efeito, qual as configurações e por aí vai, tá? Então espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.